Beleza? Bem-vindo ao canal. E até o maior escritor de quadrinhos de todos os tempos pode ter sido um pouco preguiçoso. E Stan Lee admitiu que ele escreveu os X-Men para evitar escrever a parte mais importante de qualquer história de super-heróis. Em tempos mais recentes, especialmente nessa nova série dos X-Men, que deverá estrear pelo streaming da Disney, os X-Men não serão uma representação dos grupos marginalizados, independente de quais sejam, mas o trabalho do Stan Lee será subvertido por razões políticas pelos extremistas e radicais. E essa visão política radical nunca foi a intenção dele. Veja essa entrevista do próprio Stan Lee e perceba que ele apenas não queria escrever mais uma história de origem, e assim veio com a ideia dos mutantes. Where did X-Men come from in the first place? For those 5 or 6 of you who may not know the story here. Well, let's see. I don't know whether to tell you the truth or make it an interesting story. I'll compromise. I had already done the Fantastic Four, and I had done Spider-Man, and I had done the Hulk. And I was looking for something else to do, and I thought the Fantastic Four was kind of successful, so I would do another group. But as you probably know, the toughest thing is to figure out where does a superhero get his or her power from. I mean, how many people can be bitten by radioactive spiders or zonked by gamma rays or cosmic rays? And I don't know that much about rays. I had run out of rays. So I was really stymied, and then inspiration hit. I realized I'm going to take the cowardly way out. If I say that my heroes are mutants and they were just born that way, I don't have to explain anything. I don't have to use radioactivity. They're born that way. That's it. Take it or leave it. So I was able to come up with a whole caboodle of heroes who were born that way. See, that's how clever, how inventive I am. They're born that way. Now leave me alone. So that was it. And I was lucky enough to have a genius like Jack Kirby draw the strip. So everybody loved it. Os X-Men são uma das mais adoradas equipes de super-heróis no universo Marvel. Houve uma outra razão para criar os mutantes. Para espanto de todos nós, foi a preguiça ou algo parecido. O famoso escritor contribuiu de diversas maneiras para os quadrinhos. Algumas dessas contribuições foram o Homem de Ferro, o Incrível Hulk e talvez o mais famoso de todos, o Homem-Aranha, mas os X-Men foram criados para consertar um problema simples, um problema que Stan Lee quebrava a cabeça para resolver. Na Marvel original, quando ainda era a Casa das Ideias em seu começo, a fórmula de Stan Lee para criar super-heróis era apresentar um elemento humano dentro do extraordinário, da fantasia. O Incrível Hulk não controlava suas habilidades. O Homem de Ferro era um fabricante de armas procurando superar o seu passado. E o Homem-Aranha era o primeiro super-herói adolescente e não apenas um sidekick. Mas as origens acabaram parecidas em certo ponto. Raios cósmicos para o Quarteto Fantástico, raios gama para o Hulk e picadas de aranha radiativa para o Homem-Aranha poderiam satisfazer os leitores até o ponto em que eles percebessem que as origens eram essencialmente parecidas. O que significa que os poderes eram apresentados como um instrumento do roteiro. Ele precisava de algo diferente e descobriu isso nos genes dos X-Men. Stan Lee e Jack Kirby são os criadores, mas foi Stan Lee que veio com a ideia dos mutantes. No livro X-Men, The Official Guide, ou X-Men, o Guia Oficial, Lee trouxe a ideia, abre aspas, era garantido que eu não precisava explicar a origem dos superpoderes de novo. Isso me ocorreu quando eu pensei na palavra mutante. Sabemos que as mutações ocorrem na natureza. Sem motivo aparente, um sapo pode nascer com 3 pernas, ou uma banana ser do tamanho de uma melancia, ou uma criança prodígio que tem a habilidade de tocar Mozart com 3 anos de idade. E a beleza dessas mutações é que não é necessária nenhuma explicação. Elas podem acontecer com qualquer um. Fecha aspas. Os X-Men foram rapidamente criados depois disso, e Lee decidiu ir contra alguns clichês em determinados personagens. O Professor X
estava confinado numa cadeira e era um dos mais poderosos telepatas do mundo e seria o seu líder. O mais fisicamente apto do grupo, o mais forte, o fera, também seria o mais literato, o mais inteligente. Quanto ao Homem de Gelo, aconteceu porque Stan Lee gostava do Tocha Humana e queria introduzir o seu oposto. Assim, Bob Drake tinha a habilidade de se transformar em neve e depois em gelo. Os quadrinhos americanos têm tantos escritores que cada um quer expor o seu ponto de vista na história que assina. É como se cada um deles quisesse usar os X-Men como uma agenda política, mas veja nessa outra entrevista de Stan Lee que ele nunca teve essa intenção. Os inimigos dos X-Men não eram os humanos, e sim um outro grupo de mutantes. A história original era sempre mutante versus mutante e não mutante versus humanos. When I first came up with the X-Men, my biggest problem was I wanted a team of superheroes, and I figured out who I wanted. In the original team, let's see, there was Iceman who could turn into ice. There was Cyclops with the power of his eyes. There was the Beast. There was Marvel Girl. There was the Angel who could fly. The thing I loved about the Angel is when he was dressed in clothes, he'd wrap his wings around him and put a coat over it and you couldn't see them. And there was Dr. Strange. There was Professor X. Well, my biggest problem was, how did they get these superpowers? I had already run out of people being bitten by radioactive spiders and being subjected to gamma rays and cosmic rays. And I took the cowardly way out. I said, I'm just going to say they're mutants. We all know there are mutations in nature. So these people, they were just born that way, and then I don't have to come up with far-fetched explanations. Okay, so now I had my team. But who were they going to fight? I figured it would be fun if these mutants were good, but they were also a group of evil mutants who either wanted to take over the world or something similar. Then I thought it might be fun to get an analogy with the way some people are picked on by bigots and are persecuted by bigots. I thought, here are characters who are going to look different, who are going to have certain strange powers. What if the human race is afraid of them, hates them perhaps, and prosecutes them, torments them? What if the evil mutants resent the fact that the human race doesn't trust them, and they want to strike back, and they feel they are Homo superior as opposed to the human beings who are Homo sapiens? However, the good mutants feel we've got to learn to coexist with the human race. We've got to help them and show them that they're wrong about distrusting people who are different than they are. And suddenly I became really fascinated by this because I could see there was such a parallel between things that were happening in society and these stories that we were trying to write. And that's how it all happened. É importante lembrar que a expressão woke é pejorativa e estereotipada como algo emocional e desprovido de razão. O recomeço dos X-Men em 1975 mostrou que a Marvel queria tornar o grupo internacional e vender em outros países. Assim, Colossus era russo, Noturno era alemão, Ororo do Quênia e assim por diante. A ideia era atingir outros mercados e não fazer declarações políticas ou ficar se referindo incansavelmente ao que chamam de justiça social ou achar que grupos sociais discriminados fazem parte de uma agenda política extremista, radical e emotiva, e, portanto, sem razão. O grupo de mutantes seria odiado e perseguido pela maior parte do universo Marvel. É interessante destacar que Stan Lee não tinha isso em mente quando ele criou esses heróis. O aspecto de ser diferente e, portanto, mutante foi apresentado porque ele simplesmente estava cansado de escrever histórias de origem, e essa suposta preguiça é que fez surgir os poderosos X-Men, uma das mais populares criações da Marvel.
Depois dessas entrevistas do Stan Lee, será que alguém ainda vai achar que os X-Men foram criados por causa de uma agenda política radical? Deixa aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.